Bem brevemente, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Eu queria só citar aqui um trecho de uma matéria do Metrópolis para iniciar a resposta e ver a gravidade da nossa, entre aspas, democracia, que eu já não considero democracia, né? No Metrópolis tem aqui: ao mesmo tempo, o ministro ressaltou que Eduardo é um dos aliados de Bolsonaro que tem colaborado constantemente com a fuga de investigados pelos atos do 8 de janeiro para a Argentina. Abre aspas para Alexandre de Moraes. O apoio à ilícita evasão do território nacional dos réus condenados definitivamente pelo plenário do STF em casos conexos à presente investigação e a defesa da permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais transitadas em julgados, estão constantemente sendo corroboradas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo a própria defesa, teria intermediado os convites para a viagem requerida pelo indiciado Jair Messias Bolsonaro para os Estados Unidos, fecha aspas, diz Moraes. Ou seja, né, eu estou sendo acusado de uma maneira velada, isso aqui é uma ameaça típica de regimes autoritários, para dizer o seguinte: olha, Eduardo, estamos de olho em você. O que você está fazendo está dando margem para a sua própria prisão preventiva, que é a fuga de pessoas condenadas para que não seja aplicada a lei penal. Isso daqui vem no momento depois de Glenn Greenwald, a quem eu devo a minha liberdade, ter feito matérias publicadas na Folha de São Paulo, que ele teve acesso às conversas de WhatsApp de juízes assistentes de Moraes, onde eles falam: o Alexandre mandou pegar o Eduardo Bolsonaro. E na falta do que me condenar, e eu levo isso aí como uma medalha de honra no meu peito, porque se eu fosse um vagabundo, tivesse roubado R$1 do contribuinte, a gente estava pegando 10 anos de cadeia. Mas na falta de encontrar alguma coisa, tentam me colocar na cadeia por eu estar segurando uma bandeira do blog Laderetia Diário, cujo dono do blog é um argentino, careca, que fez lives depois da eleição brasileira criticando o processo eleitoral brasileiro. E aí diriam que ele é antidemocrático e que eu faço parte de uma trama internacional para acabar com a democracia brasileira. Isso dito, eu tenho que medir as minhas palavras, mas podem ter certeza, da Argentina ao México, onde houver, né, pessoas com problemas com a justiça que procurem o serviço de um deputado, de um advogado ou qualquer coisa nesse sentido, é o nosso trabalho estar atento a isso daí. Para mim, a anistia é a pauta número 1. Eu vou até tentar conversar de novo com o Hugo Mota, em que pese achar o deputado Rogério Correia, que deu essa informação, que o Hugo Mota não vai pautar a anistia. O Rogério Correia é um deputado, com todo respeito, fanfarrão. Ele está no nível do André Janones. É uma pessoa deplorável, que quando foi diplomada, né, agrediu o deputado Júnior Amaral. Então, difícil acreditar nele, mas pode ter certeza, Ana Paula, a anistia para mim é o projeto número 01 que eu pretendo colocar minha maior energia. Quero reforçar, me desculpa aqui, a posição do programa, o editorial do Estado de São Paulo. Só sobra para o PT a farsa da defesa da democracia. Então esse deputado de Minas Gerais aí, se ele não fizer isso, vai defender o quê? Ele fala, olha, ele pode até falar, tá tudo ruim no Brasil, mas você tem democracia graças a nós. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá? Querer falar que o PT defende a democracia, por que mandaram representante lá na Venezuela para a posse do Maduro? Faltou o Lula, né? Faltou coragem moral para ele ir para lá. Ele fala que o Trump é a volta do nazismo e do fascismo com outra face. Mas não vai na Venezuela. Por que você não foi para lá? Por que você não foi para a Rússia? Ah, você caiu no banheiro? Ou você sabia que o Maduro ia estar lá nessa reunião do BRICS? Que agora virou festa, né? O BRICS agora virou festa. Entrou lá Cuba, Bolívia, Nigéria, Uganda, Uzbequistão, está na fila Venezuela, Irã. Onde tem ditadura, ou não tem direitos humanos, ou não tem desrespeito às mulheres, está lá o PT apoiando. Pega aquela relação de 20 e poucos parlamentares, solidária com Kim Jong-un lá atrás, quando o pai dele morreu, e ele assumiu. Essa turminha de sempre, que fala em arroça democracia. Olha, só apoio o Hugo Mota se ele não botar em pauta isso. Esse pessoal do PT, falar que não tem escrúpulo, já sabe que não tem. Agora eu vou apelar como ser humano, não tem coração também. Essas pessoas que estão presas são avós, são mães, são pais de várias crianças. Nunca viram uma arma de fogo na frente. Acusar de golpista, mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito, isso é uma mentira.
E cada vez mais a população vai entendendo o que está acontecendo. O que te apela, que até para você, petista, tá? É uma pacificação nacional. Ninguém acredita mais que as pessoas queriam dar um golpe. Você não dá o golpe num domingo, onde não tem um líder. Eles tentam o tempo todo arranjar um líder, né? Olha para mim, não tem liderança. E falar que eu tentei dar um golpe dos Estados Unidos, ao lado do Pateta, do Mickey, isso é uma palhaçada. Eu mandei para os Estados Unidos, peguei no Banco do Brasil, tinha 800 mil reais, transformei em dólar e botei no BB América. Eu queria dar um golpe com essa grana. Primeiro, dar um golpe com cento e poucos mil dólares. E outra, dar um golpe dos Estados Unidos, você dá de outra republiqueta por aí. Ou pode pensar em dar, pode até pensar em dar. Os Estados Unidos nunca. Ninguém acredita nisso. Fizeram uma onda terrível, né? E ninguém acredita nisso. Aí tinha um plano para não sei quem tinha um plano para matar. Primeiro, um plano absurdo, né? É um plano inexequível. Vai sequestrar, envenenar. Porra, vocês querem entubar isso, isso é narrativa? Daí vai lá e lê a matéria num jornalão qualquer, né, que está recebendo o Pix para apoiá-los. Olha, temos um país fantástico, que é o Brasil, tem tudo para dar certo. Eu posso falar alguma coisa que eu faria caso retornar, alguma coisa parecida com o Trump lá. Logicamente, falaria para o povo se eu vier candidato, né? Se ele me der 50% do parlamento, igual o Bukele fez lá em El Salvador, eu resolvo. Quando alguns me criticam, o cara perdeu a chance de fazer lá atrás. Foi frouxo. Você faria o quê no meu lugar? Eu tinha lá oposição tudo quanto é lugar. De poder judiciário, era pelo menos uma ação por semana. Oposição da esquerda, obviamente. Tá? Do outro lado, eu fiz um governo sem negociar cargos. Por isso que as estatais deram lucro, agora estão dando prejuízo. Me permite falar rapidinho aqui Itaipu Binacional. Comigo nós fizemos a segunda ponte. O custo lá ficou na casa dos 450 milhões de reais. Começamos a terceira ponte Porto Murtinho. Asfaltamos 43 quilômetros a pedido do Ratinho, a Transboiadeiro. 600 metros na pista do Foz de Iguaçu. E reduzimos praticamente metade o preço do quilômetro para o povo. Agora voltou, a tarifa está voltando, como está voltando os impostos dos combustíveis. O que o PT já tem de legado aí? Itaipu já está previsto prejuízo. 1,3 bilhão para a COP30, lá em Belém do Pará. Eles voltaram a UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, uma universidade para formar militantes lá em Foz do Iguaçu. 600 milhões de reais investir na UNILA. Eu passei por lá quando era presidente, mostrei a minha live aí, o esqueletão. Tá? Deram para uma cooperativa central da reforma agrária, ligada ao PT, tá? 81 milhões de reais. O PT dando o MST de forma indireta 81 milhões. Por isso volta a insegurança no campo, que comigo tinha. Você não viu? As raras invasões de terra rapidamente foi resolvido. Comigo foi resolvido. A questão do armamento, além de diminuir quase 1/3 o número de mortes por arma de fogo, você não viu invasão no campo. Começamos a levar segurança para o campo. Diferentemente agora. Um filho meu, Carlos, não consegue renovar o porte dele. Ele é vereador. Mostra vídeo de um cara que vai de vez em quando apedrejar uma casa que é de comitê nosso lá em Bento Ribeiro, mas não pode ter porte de arma. O ministro Lewandowski renovou o porte dele. Ué, ele tem segurança, meu filho não tem. Então a gente fica vendo, tá certo? Como estava o Brasil voando no segundo semestre de 22, apesar da pandemia e da guerra, 54 bilhões de superávit, o Tarcísio com propostas de 1 trilhão de investimento nos próximos 10 anos, umas 30 pré-contratos de ferrovias privadas pelo Brasil, terminamos a Norte e Sul, não é dinheiro
público ao Norte-Sul, é privado. Mas não saia por quê? Porque no passado era corrupção. Você não conseguia, junto ao IBAMA na época, licença. Comigo vai ter licença e não tem custo. Começamos acho que é 230 lá, Porto Velho, Manaus. Conseguimos licença ambiental. O Brasil começou a funcionar. Eu guardo, né, uma mágoa muito grande. Eu tive a proposta de um país do mundo árabe de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, para a gente transformar a Baía de Angra numa Cancún. Por que não foi para frente? Já tem um decreto ambiental que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios. E eu tinha que desmarcar o decreto. Mas decreto ambiental, quem desmarca é o parlamento. Não tive força para isso. Voltando com 50% do parlamento, eu faço isso. E não é só a Baía de Angra, não. Tem problema na Bahia, que o governador quer, com toda certeza, tá? Em vários estados do Brasil. Eu não demarquei nenhuma terra indígena. Já temos 14% demarcado. Não demarquei nenhum quilombola. Então você vai dando segurança. Comigo ninguém discutiu marco temporal. Não se discutiu comigo 40 gramas de maconha para a galera. Aborto. No segundo dia, após o segundo turno de 22, relativizou-se a propriedade privada. Você que está aí, você vai com a fazenda invadida? Depois de 10 anos, 12 ou 15, você consegue terminar a luta na justiça pela reintegração de posse. Agora, essa reintegração vai ter que ser submetida a uma comissão formada por gente do Poder Executivo, com toda certeza, pessoal do MST, para saber se a reintegração vai ser feita ou não. Não tem como o país ir para frente dessa maneira.